Olá, irmãos e irmãs. Vamos escutar a palavra de Deus e levar uma mensagem para a nossa vida. Peço que no final você compartilhe a sua homilia com mais pessoas dos seus grupos de WhatsApp ou contatos. Manda aí para mais pessoas. Também curta o nosso vídeo, se inscreve em nossa página e faça o seu comentário. Ouçamos o Evangelho de hoje, essa segunda-feira, tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto e saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho nos convida a perceber como o Senhor vem na simplicidade, porém é rejeitado pelo modo simples como se revela e como revela a própria palavra de Deus. Primeiro, uma admiração por aquilo que Jesus faz, que são os gestos da época, costumes da época, mas que feitos com autoridade, porque é feito pelo próprio Senhor. Jesus vai à sua terra natal, Nazaré, se dirige à sinagoga e proclama a palavra de Deus, um trecho do profeta Isaías. O trecho do profeta Isaías justamente fala que o Senhor tem o Espírito sobre ele, e que ele foi consagrado para anunciar a boa nova. Jesus diz que essa palavra se cumpre hoje, se cumpre na vida dele para anúncio do próprio Senhor, para anúncio do próprio Deus a partir da missão de Jesus. E como nós vimos a reação dos contemporâneos de Jesus ali com os cidadãos do mesmo povoado de Nazaré, dizem que não é este filho de José?
como que dizendo, pode ser que esse homem mesmo, na sua simplicidade, é ele que está falando mesmo de Deus? É ele que tem essa capacidade, essa autoridade? Duvidam da capacidade do Senhor porque talvez esperavam algo extraordinário e não acolheram Deus na simplicidade de Nazaré, na simplicidade da vida, onde o Senhor se faz mais presente, na simplicidade talvez da oração e dessa não acolhida, dessa suspeita da vida do Senhor, é que também brota algumas situações em que Jesus apresenta que outras pessoas do Antigo Testamento que não tiveram uma boa acolhida para com os profetas, para com o profeta Elias, não alcançaram graça, mas outros locais de povos pagãos tiveram graças alcançadas porque souberam acolher o Senhor. Assim nós também, para que a graça de Deus haja, é necessário também essa disposição de deixar Deus agir na simplicidade da nossa vida. Jesus critica essa forma deles de não acolher a simplicidade e justamente causa fúria nesses homens. Causar a fúria é justamente lembrar em que o Senhor é totalmente rejeitado nesse momento. Mas a reação de Jesus não é a mesma. Jesus não respondeu mal com mal. No meio de uma grande atrito, uma grande confusão, Jesus silencia. Vai para nós um grande ensinamento, porque no meio de grandes atritos ou discussões, que às vezes discussões que podem levar somente à divisão, ou somente à destruição, discussões que levam à destruição entre famílias, entre amigos, entre membros que se convivem, seja no trabalho ou em grupos. Temos que estar atento a isso, que às vezes é necessário silenciar para que aquele atrito ou aquele atrito que gera destruição, gera separação, não seja aumentado por nós. Jesus silencia e prossegue a sua missão. E assim nós também vencemos muitas situações de conflito, algumas delas parecidas como essa, de grandes atritos, silenciando para rezar e saber a hora de talvez agir de maneira mais transparente ou de maneira mais madura. Então o Senhor nos ensina que o silêncio também é uma arma diante dos grandes atritos, para que não termine o mal pelo mal, ou uma discussão, um atrito que se transforma em desunião. Peçamos ao Senhor essa sabedoria de silenciar quando necessário e também acolhê-lo na simplicidade da oração, na simplicidade da nossa vida, onde Ele mais se revela. Tenha um bom dia e lembra aí de compartilhar essa homilia para os seus grupos de WhatsApp e contatos. Curte o nosso vídeo, se inscreve na nossa página, faça o seu comentário. Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom dia. Até amanhã.